Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos lá para mais um episódio. Há mais de 5.000 anos, pessoas construíram uma estrutura de pedra em uma planície na Inglaterra. Não para moradia, não para defesa, não para armazenamento, mas para observar o céu. Stonehenge é apenas um exemplo. Há monumentos similares em todo o mundo. Newgrange, na Irlanda, Machu Picchu, no Peru, Chichén Itzá, no México, Angkor Wat, no Camboja, todos alinhados com eventos astronômicos, todos construídos por pessoas que compreendiam o céu. Mas a pergunta que não conseguimos parar de fazer é: por quê? Por que essas pessoas investiram tanto tempo, energia e recursos para construir uma estrutura alinhada com o céu? O que elas viam no céu que era tão importante? Se você quer entender como a humanidade começou a compreender o universo, deixe o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que também quer explorar a pré-história e comenta aqui qual monumento antigo alinhado com o céu mais te fascina. Stonehenge é talvez o monumento pré-histórico mais famoso do mundo. Construída em 3.000 e 1.500 a.C., Stonehenge consiste em um círculo de enormes pedras de arenito, algumas pesando até 25 toneladas. Mas o mais impressionante não é o tamanho das pedras, é a precisão do alinhamento. A principal pedra de Stonehenge, chamada de Hillstone, se alinha perfeitamente com o nascer do sol no solstício de verão. No solstício de verão, o dia mais longo do ano, o sol nasce exatamente atrás de Hillstone, quando visto do centro de Stonehenge. Isso não é coincidência, isto é engenharia. Mas, há mais, Stonehenge também se alinha com o solstício de inverno, com os equinócios, com os ciclos lunares. Não é apenas um observatório solar, é um observatório astronômico completo. Permite rastrear o Sol, a Lua e as estrelas ao longo de todo o ano. Agora, pense no esforço necessário para construir Stonehenge. Essas pedras foram trazidas de uma pedreira a mais de 30 quilômetros de distância, sem rodas, sem animais de tração, sem máquinas. Apenas pessoas, cordas, alavancas e determinação. Levou séculos para construir. Isso sugere que a observação do céu era importante o suficiente para justificar este esforço extraordinário. Que havia uma razão profunda pela qual as pessoas queriam rastrear o Sol, a Lua e as estrelas. E essa razão provavelmente era rituais, celebrações, conexão com o sagrado. Mas Stonehenge não é o único. Na Irlanda há um monumento ainda mais antigo, Newgrange, construído por volta de 3.200 a.C. Newgrange é um túmulo megalítico, uma câmara funerária coberta por uma colina de pedras. Mas não é apenas um túmulo, é um observatório astronômico. No solstício de inverno, o dia mais curto do ano, um raio de sol penetra a câmara interna de Newgrange. Apenas nesse dia do ano, a luz solar passa por uma abertura especial e ilumina o interior da câmara. É um espetáculo de luz e sombra que dura apenas alguns minutos. Mas pense no que isso implica.
Para construir Newgrange, dessa forma, os construtores precisavam entender os ciclos solares, calcular a posição exata do Sol no solstício de inverno, projetar uma estrutura que capturasse a luz solar em um ângulo específico. Isso exigia conhecimento astronômico sofisticado, e tudo isso foi feito há mais de 5.000 anos. O significado de Newgrange é profundo. O solstício de inverno marca o ponto mais baixo do ano, o dia mais curto, mas também marca o ponto de virada. Depois do solstício de inverno, os dias começam a ficar mais longos. Então, o alinhamento de Newgrange com o solstício de inverno é simbólico. Representa morte e renascimento, escuridão e luz, fim e começo. Mas Stonehenge e Newgrange não são os únicos registros da consciência cósmica pré-histórica. Há também arte rupestres, pinturas e gravuras em cavernas que datam de dezenas de milhares de anos. Na caverna de Chauvet, na França, há pinturas que datam de aproximadamente 32.000 anos, enquanto a maioria das pinturas são de animais. Há também o que parecem ser representações do céu. Alguns pesquisadores sugerem que certos padrões de pontos nas pinturas rupestres representam constelações, particularmente as Pleiades, um aglomerado de estrelas visível a olho nu. E o mais fascinante é que as Pleiades aparecem em mitologia de culturas em todo o mundo. Os gregos tinham uma história sobre as Pleiades, os maias tinham uma, os aborígenes australianos tinham uma. Isso sugere que a observação das Pleiades é tão antiga quanto a própria humanidade, que nossos ancestrais pré-históricos olhavam para o céu e viam padrões. Mas talvez o mais fundamental não era o Sol ou as estrelas, era a Lua. A Lua é o objeto mais óbvio do céu noturno. Seus ciclos são claros, previsíveis e impossíveis de ignorar. Arqueólogos encontraram ossos e pedras com marcas que parecem rastrear os ciclos lunares, datando de dezenas de milhares de anos. Isso sugere que os nossos ancestrais pré-históricos estavam contando os dias usando a Lua como referência. Estavam criando os primeiros calendários. E esses ciclos lunares se tornaram rituais, ocasiões quando as comunidades se reuniam, quando celebravam, quando se conectavam com algo maior que elas mesmas. A Lua não era apenas um objeto no céu, era um organizador da vida social e espiritual. Nesse episódio, nós vimos que consciência cósmica não começou com a ciência moderna. Começou na pré-história. Nossos ancestrais pré-históricos observavam o céu, compreendiam seus padrões, construíram monumentos para rastreá-los, criaram rituais ao redor dos ciclos cósmicos. Mas há ainda uma pergunta que não respondemos. Uma pergunta mais profunda do que todas as outras. Qual foi o primeiro momento em que um ser humano olhou para o céu e percebeu que havia ordem no escuro? Qual foi o primeiro momento de consciência cósmica? Se esse episódio te mostrou que a consciência cósmica é antiga, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta. Qual monumento antigo alinhado com o céu você gostaria de visitar? No próximo episódio, vamos responder a pergunta final. Vamos explorar o primeiro momento de consciência cósmica humana. Nos vemos até lá. Um grande abraço e tchau!